Quais são os 5 livros da codificação? Me cite alguém. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, está faltando? Céu e o Inferno. No Pentateuco Espírita, meus irmãos e minhas irmãs, lá consta um universo de informação que servirá para nós termos uma base de entendimento. Em cima dessa base de entendimento, nós vamos construindo a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Portanto, é muito importante que o espírita procure conhecer essa base. O espírita, ele é chamado a ser um estudante nessa encarnação. O espírita, ele é chamado a procurar penetrar nesses conhecimentos que vão permitir a ele construir uma vida mais saudável, construir uma vida mais produtiva, mais útil, uma vida mais compatível com a sua proposta reencarnatória. Então, a gente às vezes olha para a codificação com um certo enfado. Ou seja, meu Deus do céu, vou ler isso aí tudo. Né? Mas, na verdade, na medida que nós vamos lendo e tomando conhecimento, seja participando das palestras, seja participando dos grupos de estudo, seja sentando em casa e lendo, na verdade, nós estamos ocupando o nosso espaço mental de maneira produtiva, de maneira positiva. Nós vamos começando pelo discernimento e pela capacidade de compreensão, nós vamos nos tornando mais fortes. Que coisa, né? O conhecimento estruturado, a metodologia. Eu também costumo dizer isso, eu fico com pena da minha esposa e do meu filho, porque eles ficam ouvindo a mesma coisa tantas vezes, né? Mas eu costumo dizer que hoje o médico mais medíocre, mais ordinário, mais despreparado hoje, ele é capaz de fazer os prodígios mais fantásticos, mais surpreendentes que o mais competente de todos os médicos há 200, 300 anos atrás não era capaz de realizar. Por quê? Por causa do conhecimento estruturado em metodologia. Esse conhecimento, ele vai fazendo com que a humanidade progrida. Nós, como indivíduos, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Então, o conhecimento ele não é um luxo, ele não é um adorno, não é um opcional agradável de se ter ou de não se ter. Ele é um mandatório, entende? Mas ele é um mandatório saudável, que nos faz mais fortes, que nos faz melhores, que nos faz mais corajosos. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos capazes de discernir, nós vamos fazendo as escolhas com mais tranquilidade. Isso eu já sei, eu não vou por aqui. Isso eu já sei, isso não vai me fazer mal. Isso eu já sei. Ao passo que, se não tivéssemos o conhecimento e a experiência, tudo para nós ia ser um mistério, né? Então, estamos inseridos dentro desse conceito dos princípios doutrinários espíritas, nós estamos inseridos numa lei de criação que é positiva. Então, quando nós trazemos o assunto pensamento positivo, nós estamos, no fundo, refletindo na criação em que nós estamos inseridos. Nós estamos refletindo naquela vivência que é uma vivência mais coerente na experiência reencarnatória que nós estamos experienciando. Porque o pensamento positivo, ele não é uma criação da modernidade, da psicologia moderna. O pensamento positivo é o reconhecimento da nossa essência espiritual dentro de um contexto evolutivo que é, por essência, positivo. Nós estamos sempre evoluindo. Até a lei da destruição nos diz o quê? A lei do progresso, a lei da destruição. Tudo se transforma e sempre para melhor. Então, até mesmo dentro de situações que outrora nós víamos com a ótica negativa, por exemplo, a lei da destruição, que todos os nossos corpos todos vão ser destruídos,
né? A desencarnação faz parte da vida. O orbe em que nós estamos habitando, o plano terrestre, ele está em uma dinâmica constante, porque a dinâmica é inerente à questão da matéria. Mas vamos sabendo que o nosso espírito é imortal e que, mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, tudo vem e se constrói a nosso favor. Nunca nada é realizado pelo Criador contra nós. E nós vamos então engatinhando nesses rudimentos espíritas e vamos evoluindo. E aqui nós vemos que quando Paulo escreveu a epístola aos Filipenses, ele se encontrava preso, correndo risco de vida, distante de muitos irmãos e amigos, e em dificuldades financeiras. Entretanto, a mesma epístola enfatiza a alegria, a gratidão e ainda admoesta contra a murmuração. A alegria e gratidão no meio do sofrimento é tão contrastante quanto a luz em meio da escuridão. Era o caso de Paulo escrevendo aquela epístola, e vocês sabem que Paulo escreveu 2/3 do Novo Testamento, foi ele que escreveu, né? E muitas vezes preso e sofrendo, né? Mas sempre jogando a todos nós para frente, para cima, para o alto, um exemplo forte da questão do pensamento positivo. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Também é o seguinte, meus irmãos, nós vemos hoje em dia muita gente delegando tudo a Deus, né? Existem os dois extremos, e os dois extremos nunca são bons, né? Existem aqueles de nós que colocam tudo na mão de Deus. Não, a minha vida, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, as minhas vitórias, é tudo com Ele, né? E existe aquele que diz assim, Deus não existe, não, é tudo comigo mesmo e tal. Nem é uma coisa, nem é outra. A doutrina espírita nos diz que, obviamente, nada acontece conosco sem a permissão de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que, através do livre-arbítrio, nós vamos exercitando a nossa possibilidade de desenvolvimento moral e intelectual. Bem verdade que o pensamento positivo, a oração, a fé, isso nos fortalece e nos habilita a realizações prodigiosas nessa vida. Entretanto, nós nunca podemos esquecer que há um equilíbrio na criação. Nós precisamos de Deus e nós nos entregamos a Deus, conscientes, por outro lado, do nosso papel, daquilo que nós temos que fazer. Ou seja, o que é que nós precisamos realizar? Qual o esforço que nós temos que impor em nós mesmos, a nível de disciplina, a nível de conhecimento, a nível de preparo, de trabalho, de dedicação para a nossa evolução. Essa transparência aqui, esse slide, ele foi colocado mais ou menos para enfatizar essa questão da esquizofrenia positiva, ou seja, não é tudo que se resolve num passo de mágica, porque o pensamento positivo ele cria prodígios, etc. Não é isso, né? É ao contrário. E nós vamos ver, e particularmente o último slide, ele vai focar isso. O pensamento positivo, ele não é uma mágica em cima da qual as coisas acontecem. O pensamento positivo, nós vamos compreender, através do estudo dessa manhã, que ele propicia, pela sua própria natureza, que nós, utilizando os nossos próprios recursos, utilizando a nossa fé e a intervenção divina em nossas vidas, nós vamos conseguir realizar tudo aquilo que já poderíamos ter realizado, mas que, se não tivéssemos o pensamento positivo, ficaria latente, escondido, empanado por toda uma camada de negatividade que nos impede de ver as possibilidades. Nós vamos poder abordar esse assunto com um pouquinho mais lá na frente. E como é que nós podemos evitar os maus pensamentos? Porque, na verdade,
nós estamos inseridos num contexto de uma negatividade muito grande, né? Se nós ligarmos a televisão e nós formos ver os meios de comunicação, o que é que dá manchete? É a negatividade, né? A negatividade é que dá a manchete. E raras vezes nós refletimos sobre isso. Nós entramos portas afora, vida afora, num contexto de negatividade. Essa é a verdade, né? E, portanto, todo dia nós fazemos um esforço para levantar e lutar, digamos, lutar entre aspas, né? Nós temos a resistência da força da gravidade o tempo todo. E o tempo todo, para nós nos movimentarmos, nós vamos exercitando essa nossa energia em antagonismo com a força da gravidade, que está sempre nos jogando para baixo. A mesma coisa diz respeito ao mundo moral. Para que a gente consiga realizar coisas, para que a gente consiga trabalhar, estudar, amar, perdoar, crescer intelectualmente ou crescer moralmente, é preciso que haja o esforço. Faz sentido? Mas por que faz sentido? Porque se não tiver o esforço, como é que nós vamos ter o mérito? Né? Então, para que a gente possa nos sentirmos dentro de um contexto meritocrático, em que nós temos aquilo que merecemos, então nós precisamos reconhecer que o nosso esforço faz parte desse processo. E assim nós vamos ficando cada vez mais positivos. Nossa discussão ela é em grande parte doutrinária, mas é interessante como é que as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Nós vamos entendendo que vamos sim nos esforçar, sim vamos trabalhar, sim vamos nos movimentar, vamos questionar os nossos paradigmas e vamos vendo que na medida que nós nos esforçamos, as coisas vão funcionando para nós melhor. Nós vamos realizando mais, nós vamos tendo mais misericórdia, somos mais tolerantes, somos mais pacientes, somos mais perseverantes. Por quê? Porque a gente entende em que contexto nós estamos colocados. A gente entende que existe uma força maior do bem. Essa é uma outra grande qualidade que a gente só encontra na doutrina espírita. O mundo, o universo, não é dividido entre o bem e o mal. Não existem dois grandes polos, Deus e o diabo. Não existe o inferno do ponto de vista teológico tradicional. A gente sabe que só existe uma grande força no universo, que é o Deus Pai e Criador. E todas as suas criaturas vão necessariamente convergir para esse foco. Isso também tem muito a ver com a questão do pensamento positivo. Porque nós podíamos, outrora, sem o conhecimento espírita, imaginar que, eu vou seguir, todo mundo indo pela direita, eu vou seguir pelo caminho da esquerda e vou eternamente pelo caminho da esquerda. Ou seja, eu vou eternamente caminhar na senda do mal. Há quem chegou a imaginar isso. Quem adentrar na doutrina espírita e lê principalmente os romances mais modernos, os romances de Divaldo, nós vamos ver que havia criaturas, espíritos, intelectualmente muito, muito avançados e que achavam equivocadamente que poderiam ficar eternamente ligados às falanges do mal. E a verdade é que não. A verdade é que o universo, a criação é do bem, a criação é de amor, de fraternidade, de bondade. E que Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, nenhuma. Então, inevitavelmente, todos seremos chamados para esse foco da bondade que é a criação. E isso também vem corroborar com a questão do pensamento positivo. É um equívoco nós acharmos que existem essas duas forças. Não existem, só existe o bem. Existe a falta do bem. É onde o mal reside. Mas o mal, ele não tem natureza própria. O bem